em breve. Oxi, Agora eu tô te ouvindo. eu já te adicionei, ó. Você Eu acabou vou sair de. e vou entrar de novo. Tá bom. Então, existem algumas pessoas que discordam desse nome recheio, mas na cozinha clássica, o nome das massas cárneas que a gente vai estudar hoje é recheio. Massa cárnea é um termo utilizado na indústria alimentícia para a mesma coisa. A única coisa é que dentro de uma cozinha ele vai ser feito de maneira artesanal, enquanto que na indústria aí você vai ter processos padronizados, com maior quantidade de conservadores, os processos são todos mecanizados e, enfim, quem gosta de gastronomia costuma gostar das coisas fresquinhas, né, artesanais. Então, vamos dar início. Ó, eu vou ser bem honesta. São componentes que eu particularmente não gosto, porque a gente vai falar de carnes que são servidas frias ou geladas, mas aí vai de gosto, né? Cada um tem um gosto. Mas ela é bem valorizada e ela lembra muito alguns embutidos. Então vamos lá. Recheio, então, a gente vai definir aqui como massa cárnea para não fugir da definição da apostila que vocês têm no AVA, tá? Da Anhanguera. Mas nós vamos falar recheio e aí vocês vão saber que a gente está falando a mesma coisa, recheio ou massa carne. Esses recheios, eles são compostos de carne e gordura, e aí que a gente entende que tanto salsicha quanto linguiça possuem, né, na composição delas a massa carne. Por quê? Porque ambos vai uma porcentagem de carne e uma porcentagem de gordura e, obviamente, alguns temperos. Então, essas massas carnes, elas são utilizadas em embutidos. Acho que o companheiro, não. Ixi, o rapaz que falou que não estava vendo nada na tela saiu e nunca mais voltou. Uai. Bom, então, quando eu parar assim é porque tem gente entrando ainda e aí eu tenho que trocar de tela e vou prestar atenção em fazer outra coisa, tá? Bom, a proporção geral que é utilizada, padronizada, indicada, é utilizar 2 partes de carne para 1 parte de gordura. Então, 30% ou 1/3 dessa composição, ela tem que ser feita com gordura. Inclusive, a gente usa essa proporção para fazer hambúrguer e todos os outros demais embutidos, ok? Na salsicha de frango, a gente utiliza como gordura para o recheio dela. Peraí. Na salsicha de frango, a gente pode utilizar como gordura a pele do frango, né? Ela adiciona sabor Obrigado. conseguiu agora? Obrigado. Imagina! Boa noite. Boa noite. A gente consegue levantar e destacar o sabor do frango nesse caso. Parece estranho, parece esquisito, mas a gente sabe que a pele do frango ela é muito saborosa justamente porque ela tem uma boa quantidade de gordura, tá? Mas aí, dependendo da receita, você pode variar. A gente não recomenda que tenha menos de 1/3 de gordura nessas massas cárneas, nesses recheios, porque ele vai acabar ressecando, porque geralmente o que a gente usa? Uma carne de segunda, é uma carne que é mais dura, que você, para trabalhar a peça inteira, é mais complicado. Então a gente pega todas aquelas partes que são mais difíceis de serem trabalhadas e utiliza, porque elas são muito saborosas
E aqui nessas situações de transformá-las em recheio, vai fazer com que elas sejam melhor aproveitadas do que você errar no ponto de cocção, não ter tempo suficiente para a cocção dessa carne e acabar estragando essa preparação, né? Então, não dá o tratamento devido. Por outro lado, a adição de gordura, ela é importante. Ela adiciona, sim, uma camada de sabor, obviamente, mas o principal é isso. Você vai manter essa carne úmida. Dá licença. Oi? Estamos falando de quê? Nós estamos falando de recheios, né? Vamos falar de patês, terrines e galantines, que são parte da charcutaria. Ok. A última parte da charcutaria que a gente vai falar. E aí eu iniciei falando que um exemplo de recheio é a massa carne que a gente embute para fazer salsicha, a massa carne que a gente embute para fazer a linguiça, tá? Entendi. Obrigado. E aí, essas massas carnes também vão compor patês, terrines e galantines. E aí a gente vai entender o que é cada um desses. E elas também compõem, né, diversos outros embutidos. E vocês vão identificar muitos embutidos do nosso dia a dia enquanto a gente for falando, tá? Perfeito. Então vamos lá. A composição de uma massa carne ou de um recheio é carne, né, nessa proporção de 2 para 1, 2 de carne e 1 de gordura. Então, pode usar carne bovina, carne suína, carne de aves, peixes e crustáceos. O mais comum é a suína. Aí, às vezes, a gente tem uma mistura, um blend, né, de carne bovina com suína, carne de ave com suína, mas você pode, enfim, utilizar qualquer uma dessas carnes e misturá-la assim, não tem problema, tá? Gordura, geralmente a gente usa gordura suína, mesmo que seja para outro animal que não o porco. Então, mesmo para carne bovina, a gente acaba usando a gordura suína porque ela é mais saborosa, ela é mais macia, ela é mais tenra, né? E até mesmo para aves, porque ela tem todas essas características, mas você pode utilizar sim gordura de outros animais. Eu não sei se vocês já tiveram desprazer de comer gordura de ave. Sabe aqueles peitos de frango, aqueles frangos que vem com muita gordura? Ele não é muito saboroso assim, né? Não é igual um bacon, uma barriga de porco, que é porco tem que falar assim, bem caipira mesmo, porque dá mais vontade de comer, né? Então, a gordura suína, ela é muito predominante nesses casos, tá? Peixes e crustáceos, na verdade, eles já são... alguns peixes, eles já são gordurosos, né? São os peixes oleaginosos, como salmão, como atum. A gente tem alguns peixes que eles já têm um teor de gordura interessante, né? E aí você, nesse cálculo, já pode pensar em utilizar a própria gordura do peixe. E das aves é como eu falei, que se for usar a gordura da ave, usar a pele do frango, porque aí ela vai te dar uma camada de sabor mais interessante ali. Mas, gente, isso quando a gente vai pensar em uma massa carne é que ela é totalmente processada e que você não vai sentir pedaços de pele, pelo amor de Deus. Agora, se tiver pedaços, como uma linguiça, por exemplo, aí o ideal é você usar a gordura suína, porque ela é a mais aprazível, assim, que ela tem algumas características organolépticas que nos agradam melhor. E outra opção é o creme de leite, que aí para peixes e crustáceos a gente usa muito mais o creme de leite ou a manteiga ou outros agentes que podem, que nem a manteiga, a gente pode usar como agente ligante e gordura. Então, qualquer tipo de gordura que vai, mas é importante que sejam gorduras sólidas, né? Porque se você colocar óleo, por exemplo, você vai perder o ponto do seu recheio.
Eu estou explicando básico, daqui a pouco eu acho que vocês vão entender melhor onde que eu quero chegar com o recheio, tá? Temperos, pode usar frescos e secos, qualquer tempero. Não tem um padrão de tempero que você vai usar num recheio. Você pode usar especiaria, você pode usar ervas frescas, ervas secas, você pode usar alho, pode usar cebola, enfim. O que vai ter padrão é se você for reproduzir determinado recheio, como, por exemplo, o recheio da linguiça alemã Viena, da linguiça Viena, sei lá. Aí tem um recheio que é padrão, que a proporção é padrão, tudo bonitinho. Mas fora isso, vocês não vão ter nenhuma padronização. Assim, para ser considerado um recheio, eu tenho que ter 30% de alho. Isso nem existe, né? Porque senão a pessoa morre e todos os vampiros do mundo também morrem se você colocar 30% de alho aqui. E aí a gente tem os agentes ligantes. Por quê? Porque eu tenho que dar aquela liga ali para aglutinar o meu recheio, porque senão quando eu vou cortar depois de cozido, ele vai se esfarelar tudo, né? Então, quais são eles? Ovo, leite em pó, amido, que pode ser feito uma panada, pode usar purê de batata, arroz, enfim, céu é o limite. E a panada é o pão umedecido, geralmente com leite. Você umedece o pão com leite e adiciona nessa mistura. Geralmente, como esses embutidos, eles são para uma durabilidade maior, a gente costuma usar o pão de forma, tá? Mas, que nem vida inteira minha avó fazia almôndega com panada. A panada dela era do pão velho, pão de ontem. Ela hidratava no leite, tirava o excesso de leite e utilizava para dar liga na almôndega dela, tá? Ou na porpeta. O máximo que pode ter de panada é 15%. Por isso que quando você come uma salsicha, ela tem aquela consistência bem forte, porque geralmente ela tem algum agente ligante ali, tá? Para a gente fazer o recheio, a gente tem alguns estilos para serem feitos, tá? Existem vários, mas os 4 principais é o direto, o camponês, o gratin e o musseline. Provavelmente vocês já ouviram falar de musseline, tá? Os outros eu já não tenho muita certeza, porque a gente não tem muito hábito, né, de fazer. Agora, o musseline a gente já ouviu porque direto tem algum metido a chefe nesses reality show falando, eu fiz uma musseline de salmão com não sei o que lá. Então, vamos entender quais são esses estilos. Então, até aqui ficou bem claro que o recheio é uma massa carne composta de carne, gordura, podendo conter, mas não obrigatoriamente, um agente ligante. Oi? Oi? É comigo? Sim, não? Talvez? Vou ativar o mudo de todos quando vocês precisarem falar. Aí vocês chamam eu, tá? E aí, existem 4 estilos para se fazer essas massas carnes, esses recheios que podem fazer parte de embutidos ou não, que são esses 4 estilos. O estilo direto, ele também é chamado de estilo simples. Então, todo e qualquer recheio ou massa carne feita no método direto ou simples vai carne e gordura suína com alguma carne secundária. O que é uma carne secundária? Eu não falei que a gente pode fazer um blend? Eu posso misturar carne de porco com carne de boi, carne de porco com carne de frango. Eu posso.
Então, a carne primária geralmente é aquela que predomina, e geralmente é a carne de porco, mas não é uma obrigatoriedade. Aí vamos supor que eu quero fazer uma salsicha de frango, uma salsicha suína com frango. Nesse caso, acho que aqui é o que entra a salsicha. Uma salsicha de frango com porco. Mas eu vou colocar 50% de porco, 20% de frango e 30% de gordura. A minha carne secundária é o frango. Agora, se eu fizer o contrário, colocar 50% de frango, 20% de porco e 30% de gordura, a minha carne secundária passa a ser o porco. Então, para a gente realizar esse recheio no método direto ou simples, olha, hoje a aula tá cheia como há muito tempo eu não via, hein? Vamos lá. Você vai pegar essas carnes, tá? A gordura, que é geralmente suína, tá? Evitem ficar inventando muitas coisas com outras gorduras de origem animal, porque assim, é muito raro você encontrar uma gordura que é realmente da hora, assim, sabe? Dos outros animais. Mas enfim. Posso fazer uma pergunta? Opa! Pode, se eu vou responder, aí já é outros 500, né? Essa questão de porcentagem que você tá falando, tá se baseando em 1 quilo? Como que funciona? Não, a porcentagem serve para a quantidade que você quiser. Eu não falei que a proporção é 2 partes de carne para 1 parte de gordura? Eu falei isso lá no início. Então, se a gente transformar para porcentagem, o mínimo que eu preciso de gordura é de 30% de gordura. Por que eu falo em porcentagens? Porque assim você consegue transformar em qualquer quantidade. Então, tipo assim, eu vou padronizar a salsicha que eu vou fazer no meu estabelecimento. Então, para eu padronizar, eu tenho que pensar o seguinte: para 1 quilo de salsicha, da minha salsicha especial aqui da casa, eu vou usar 500 gramas de carne de porco, 20 gramas de coxa de frango e desossada, obviamente, e 30 gramas de barriga de porco. Então, eu transformo isso para porcentagem. Então, se eu fizer 100 gramas, eu vou usar 50 gramas de porco, porque é os 50%, 20 gramas de frango, né, que é os 20%, e 30% de gordura, que vai ser os 30 gramas. Então, a porcentagem, ela não tanto faz a quantidade que você fizer, tá? Porque ela é um parâmetro, A base, né? Um parâmetro que você terá a base de cálculo. Então, você já sabe, eu quero fazer 1 quilo de recheio, então eu preciso tantos por cento é isso, isso e aquilo, tá bom? Vocês já tiveram aula de panificação? Não, próximo semestre. Ó, quem sabe eu dou a sorte, hein? E vocês dão o azar, eu dou a sorte de dar aula. Vocês vão entender muito na panificação isso, né? Porque cada pão a gente chama de formulação, a gente não chama de receita. Por quê? Porque eu te dou todos os ingredientes na porcentagem e aí vai ficar muito mais claro para vocês essa questão do que é formulação, né? Porque de cada ingrediente ele tem a sua porcentagem, a sua proporção. Então, quando eu te dou a porcentagem, eu tô te dando a proporção de ingredientes que você vai usar. Aí, a partir dessa proporção, você vai conseguir criar. Então, a proporção básica é 70% de carne, 30% de gordura. E aí, dentro disso, você pode criar o que você quiser. Dentro desses 70% de carne, desses 700 gramas, no caso de eu fazer 1 quilo, eu posso colocar todas as carnes do mundo ali, né? Eu vou fazer um recheio bovino. Desses 70%, eu vou colocar
uma parte de fraldinha, uma parte de acém, uma parte de picanha. Porque a gente sabe, por exemplo, que se eu for usar uma carne de primeira, eu não vou ter a umidade que eu preciso. E eu não vou estar tratando ela do jeito que ela deveria ser tratada, né? Porque como que é gostosa uma picanha? Ali na brasa, né? Ou na chapa, bem grelhadinha, no ponto certo, com o descanso que ela merece. Agora, se eu for fazer, sei lá, uma linguiça de picanha, eu não recomendo, né? Eu recomendo, por exemplo, você pegar uma carne de segunda. Então, geralmente, esses recheios, eles são para aproveitar essas carnes de segunda ou carnes que você não consegue servir num pedaço, né? Por exemplo, você vai pegar o frango, você vai desossar ele. Algumas partes você não consegue transformar num filé, alguma coisa assim. Aí você pega essas partes e aproveita para fazer um recheio de frango, tá? Então, vocês vão pegar essa carne, essa gordura e vão fazer uma moagem para produzir uma emulsão. Isso geralmente acontece no processador, tá? E aí você pode fazer recheio de salsicha, patê, terrine e galantine com esse método direto ou simples. Então, você vai adquirir um recheio pastoso, tá? Eu já vou explicar o que é patê, eu já vou explicar o que é terrine e eu já vou explicar o que é galantine. Bom, ai, tá tapando aqui pra mim. Método direto ou simples. Como que você vai fazer? Marinar a carne e a gordura cortada em cubo. Isso é um grande segredo dos recheios bem feitos. Por quê? Porque às vezes você não vê o tempero nem nada, mas ele ficou lá numa marinada com vinho branco, com herbáceas, com alho, com cebola. E todos aqueles aromas, sabores, eles foram transferidos para a carne. Esse recheio, ele tem que estar sem... esse futuro recheio, né? Ele tem que estar bem gelado sempre. Por que ele tem que estar gelado? Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar essa carne no moedor, ela começa não só a esquentar, mas ter contato com o metal. E ela vai começar a oxidar e ela começa a ficar escura. Ela não, o que é bonito ver nos embutidos? Aquela cor rosada deles, né? É a partir do momento que eu passo no moedor e ela começa a oxidar, ela começa a deteriorar. Ela começa a ter uma aparência ruim, tá? O moedor é legal banhar com água gelada. Tem alguns recheios que a gente faz com gelo. A gente coloca gelo junto com a carne, com a gordura, e na hora de moer, você moe junto com gelo. Inclusive, uma técnica de limpar moedor é passar o gelo, porque o gelo ele é sólido, né? E aí, a partir do momento que você moe o gelo, você vai tirar aqueles restos de carne que ficaram no moedor. Então, é uma das etapas de limpeza do moedor também. Desculpa, falei isso porque eu lembrei agora. E é bom a gente aprender também a parte de higienização, né? Para não ficar enfiando a mão ali e perder um dedinho, né? Porque é cada história que a gente ouve de moedor, vocês não têm noção. Sabe o que vocês podem fazer? Quando vocês forem fazer quibe, vocês moem junto tempero, carne, o trigo para quibe e gelo. Principalmente quando vocês forem fazer quibe cru, porque aí ele continua vermelhinho para sempre. Para sempre não, né? Até ele estragar. Então, tudo tem que estar muito gelado. E aí você vai fazer a primeira moagem. Aí você passa no moedor grosso, tá? Pega esse recheio, vai gelar ele por mais 15 minutos, para depois passar pela segunda moagem
no moedor médio. Gela por mais 15 minutos. Aí você vai processar ele de 5 a 10 segundos para você homogeneizar essa mistura. E aí você vai temperar e testar o tempero. Como que eu testo o tempero? Vocês já ouviram falar que a gente não pode comer carne de porco crua nem frango cru, certo? Porque eles são os reis dos micro-organismos patogênicos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, colocar um pouquinho num papel filme, aí eu fecho esse papel filme, né? Faço uma trouxinha, coloco numa água fervendo e deixo cozinhar. Isso é rápido, né? A quantidade você vai colocar bem pouquinho e vai cozinhar. E aí você experimenta. Esse processo a gente chama de escalfar, igual a gente faz os ovos pochê, tá? Depois você vai acrescentar a decoração, vai ficar bem claro que a decoração na hora que eu começar a mostrar as fotos, tá? E aí você vai cozinhar. Existem duas maneiras de cozinhar os recheios: ou em banho-maria no forno, ou escalfar, que é essa maneira que eu falei para vocês. Você vai fazer o formato no próprio papel filme, né? Geralmente a gente faz cilindros quando é no papel filme e vai escalfar. A temperatura interna, ela tem que atingir no máximo 70 graus e no mínimo 70 graus. Por que no mínimo? Porque 70 graus é a temperatura de segurança desse alimento. Então, na verdade, a gente não cozinha ele porque a gente quer cozinhar. A gente cozinha esse recheio só para atingir a temperatura de segurança, porque ele vai ser servido frio, tá? E aí a máxima de 70 graus é por isso, porque se ele passar disso, ele vai perder toda a umidade que eu conquistei durante todo o procedimento, desde o cálculo que eu fiz lá atrás, da quantidade de gordura, de que carne, que blend disso, que blend daquilo, e aí eu perco todo o meu trabalho, tá? Então, é importante você ter o seu termômetro. E como é que eu meço com o termômetro? Se for um termômetro de espeto, aquele termômetro clássico, eu vou espetar ele até atingir o centro do meu recheio. Aguardo quando estabilizar, é porque deu 70 graus. Se for aquele de superfície, né, você só aponta e seja o que Deus quiser ali na temperatura, tá? Aí tem outra forma que ela também, eu acho que para recheio, quando a gente não vai fazer salsicha, ela é uma das mais clássicas para fazer terrine essa. Já vou explicar o que é terrine. Guardem aí, segurem aí, vão anotando bonitinho, que logo tudo isso vai ficar esclarecido. Geralmente a gente chama de country, e a tradução é camponês, e na apostila do AVA tá como camponês. Esse método, né, de recheio é carne e gordura suína com fígado suíno. Ele vai ter textura e sabor rústico e geralmente ele é adicionado de uma panada, que é aquele pão hidratado que eu falei para vocês, para ele conseguir adquirir consistência. Por quê? Porque no anterior, como a gente emulsiona com a gordura, ele já adquire a consistência dele tranquilamente. Agora, para o camponês ou country, como eu vou ter uma moagem mais rústica, né, maior, e eu vou ter alguns pedaços, então eu vou precisar de algo que dê a liga, tá? Que geralmente é uma panada, mas nada impede de ser outro. Ovos, leite. Então, a gente marina a carne e a gordura cortadinha em cubos, gela moedor. Lembre-se que tem que estar tudo sempre gelado para fazer a moagem. Primeira moagem no moedor grosso, gela, reserva metade da moagem grossa. A outra metade, você vai fazer a segunda moagem, que é no moedor médio.
gela por mais 15 minutos e aí você processa essa metade com a panade e ou ovo, e aí você vai obter uma massa homogênea e lisinha. Aí você vai pegar aquela outra metade do recheio que tá na moagem grossa, misturar os dois, tá? E aí você vai fazer temperar, vai testar o tempero, né? Daquela maneira que eu falei, escalfando um pouquinho, e vai adicionar a decoração e cozinhar, mesma maneira de cozinhar, ou em banho-maria ou escalfado, temperatura interna 70 gramas, ou 70 gramas, 70 graus Celsius. Método gratin, ele vai ser muito semelhante ao primeiro estilo, o simples, só que o que você vai fazer? Ele chama gratin porque você sela a carne antes de processar ela. Ela fica com uma cor melhor e um sabor melhor. Também precisa de um agente ligante, pode ser a panada. Ou panade, né? Na cozinha clássica a gente chama de panadê. É que traduzindo para o português fica panada. Então você vai cortar a carne secundária. Por quê? Porque geralmente é um blend de mais de uma carne, né? Aqui aqui a gente não tem muito a definição de qual carne você vai escolher. Então a carne secundária, que é aquela carne que vai menos, você vai cortar em pedaços predominantemente grandes, mas não precisa ser pedaços uniformes, tá, gente? O bonito de quando você vai fazer um recheio é você ter pedaços diferentes da carne. E aí eu vou mostrar por quê. Ele fica igual um mosaico. Aí essa carne secundária você vai saltear no óleo para selar, vai resfriar. Enquanto isso, você vai pegar a carne primária em cubos, temperar, marinar, gela a carne, desculpa. Essa carne secundária, ela vai ser cortada novamente, vai temperar e marinar. Aí a carne primária, que geralmente é de porco, você vai pegar com a gordura ou a panade, com a gordura e a panade, desculpa, e vai fazer a primeira moagem no moedor grosso. Gela de novo. Segunda moagem no moedor médio. Gela de novo. Processa por 15 segundos, ou por 5 a 10 segundos. Aí você vai ter aquela massa homogênea de novo. Aí você vai pegar aquela carne que você selou, que tá gelada, ela tem que estar gelada, e vai misturar as duas carnes. Temperar, testar, acrescentar decoração e cozinhar. Massas mais delicadas, né? A gente vai usar o método musseline. Então, você vê muita musseline de pescados. O pessoal adora fazer musseline de salmão. Adora, até porque a cor fica muito bonita, fica muito atraente. E a musseline, eu acho que ela é mais fácil, assim, da gente fazer. Tem mais os ingredientes à mão. Não precisa ficar fazendo muito cálculo, que carne que eu vou usar, que gordura que eu vou usar, então por isso até que ela tem uma aderência maior. Então pode ser geralmente de carne branca, aves e pescados são as carnes mais delicadas. Aí por conta dessas carnes serem mais delicadas, a gordura também é. Aí a gente usa o creme de leite ou até mesmo manteiga, mas o creme de leite é melhor, tá? Ele emulsifica melhor a carne. Vou ter agente ligante, nesse caso geralmente são os ovos, porque se eu colocar, já é uma carne delicada. Aí eu vou lá e coloco o pão já vai absorver mais sabores, então o ovo acho que ele fica bem na função de aglutinador e emulsificador, tá? Depois de pronta, a gente costuma passar na peneira fina para ela ficar mais lisa ainda. Ela tem que ser muito delicado e ela geralmente é base para mousses de carne, tá? Mousses salgados.
Então, tudo bem gelado, inclusive a faca do processador. Mistura a carne cortada em cubo aos ovos, ou as claras, ou sal. Então, nesse caso, como ele tem a função de agente ligante, a gente usa mais clara do que a gema, tá? Quando vocês estiverem em confeitaria, eu ou qualquer outro professor, né? A gente vai explicar quais são as principais funções dos ovos. E aí vocês vão ficar bem antenados quando que você usa a gema, quando você usa a clara. Nesse caso, como a função principal é aglutinar, a gente usa clara. Mais clara do que a gema, tá? Dependendo da quantidade, você pode colocar um ovo e uma clara. Um ovo e uma clara. Eu ia falar uma gema, duas claras. Ia dar na mesma, né? Aí você vai processar, ó, tá vendo? Esse daqui é um dos principais motivos que o musselino ele é mais popular. Porque você não precisa ficar fazendo moagem progressiva, nada disso. Você já vai direto processar, porque a carne ela é delicada. Vai acrescentar o creme de leite aos poucos, porque aí você vai conseguir fazer emulsificar tudo aquilo. E aí você vai ter uma mistura lisa e homogênea. Aí, olha só, vai passar pela peneira bem fininha, que é para ficar fino mesmo. Aí você vai temperar, testar o tempero do mesmo jeito, escalfando. Vai decorar e cozinhar, mesmo tipo de cocção, ou banho-maria ou escalfar. Todas essas quatro estilos de produção para a gente chegar assim. Vocês viram que é mais ou menos a mesma coisa com uma modificação ou outra. É uma carne moída, processada, né? A diferença é que um você vai saltear, o outro você vai passar na peneira, o outro vai ter pedaço, o outro não tem pedaço, tá? Mas é bom vocês ficarem atentos a esses processos de produção para a prova. Hashtag fica a dica. Então, ó, patê. Então, vendo a foto do patê? O patê é mais ou menos aquilo que a gente conhece, só que ele não é tão cremoso assim como esses patês que a gente compra e vem no copinho, né? Ele é um pouco mais resistente, mas ele ainda é macio o suficiente para ele desmanchar na boca, tá? Então ele vai ter o método simples, geralmente é utilizado o método simples, textura macia e lisa, e geralmente são consumidas com pão, como aperitivo ou composição de alguns outros pratos. Então aqui, ó, ele tá como um aperitivo, né, com pãozinho, ainda adicionado de uma fruta, então dá para fazer composições bem interessantes. Inclusive, né, a gente falou de finger food numa das últimas aulas que a gente teve antes da B1, e ele pode servir como um dos componentes do finger food, do canapé. Então, ó, geralmente para fazer patê a gente usa como carne o fígado de alguns animais. Pode ser fígado de porco, de boi, de ganso, de pato, de galinha. A gordura utilizada geralmente é a manteiga e usa ervas frescas para temperar, porque como ele é mais delicado, se você ficar colocando muita especiaria, você pode maquiar o sabor, né, do fígado. O patê mais famoso, acho que é o patê de foie gras, né? Que é fígado gordo de ganso. Ele já é um fígado mais gorduroso. É um assunto polêmico esse negócio do foie gras, né? Porque tem épocas que o povo quer proibir, tem épocas que o povo libera, porque é cultura alimentar. Mas é que assim, o ganso, ele é, entre aspas, maltratado para que engorde e o seu fígado fique gordo.
quando a gente vai no médico, ele fala que você tá com gordura no fígado, você tem que fazer dieta, você tem que fazer tratamento, a gente tem que tomar até remédio, porque faz mal ao organismo, né? Então, para que o foie gras, que é um fígado gordo, aconteça, esse animal ele tem que ter uma vida maltratada. O ciclo de vida dele é só engorda, engorda. E isso, na verdade, causa dores, mal-estar e tudo mais. Então, por isso que sempre tem essa polêmica, né? Ah, vamos proibir o fígado de ganso. Aí vem, principalmente os franceses, falam assim, não, mas essa é a nossa cultura alimentar e não sei o quê. Aí, porque assim, tudo que é cultural tem que abrir exceção, entendeu? Que nem uma época aí que eles queriam proibir forno a lenha. Jesus Cristo, me tira tudo, só não me tira a minha pizza no forno a lenha, né? Hello! Então, tentaram, mas aí como o forno a lenha, o fogão a lenha, eles são parte da cultura caipira, né? Aí não deu muito para proibir, não, foi revogado. E a mesma coisa com o fígado de ganso. O foie gras mesmo, ele é fígado de ganso, só que hoje em dia, a maior parte da produção mundial, que é os 95%, que é a maioria esmagadora, é fígado de pato, tá? Porque foie gras gente, é muito, muito, muito caro o fígado de ganso. O do pato já é caro, o de ganso, então. E ele tem uma textura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de consumir, mas ele tem uma textura já bastante macia, justamente porque ele é bem gorduroso. E quando a gente prepara o fígado de ganso em filé, a gente só dora de um lado, dourou do outro e serve, que é para não ressecar, para manter essa maciez dele. Particularmente não é o tipo de comida que eu gosto, né? Mas enfim, tem gente que ama. Para você preparar um patê, você vai limpar bem o fígado, vai tirar todas as membranas, os nervinhos. Então aqui, ó, tá vendo essas coisinhas aqui, ó? A gente retira tudo, deixa ele bem limpinho. Aí você refoga com cebola, alho, ervas, tomilho, louro. Essas ervinhas combinam bastante com o fígado, porque eu acredito que elas são bem suaves, mas ao mesmo tempo elas são bem presentes, assim, né? Aí você vai retirar o fígado dessa panela, vai reservar. Aí você vai deglaçar com conhaque, com vinho do porco, qualquer destilado, ou no caso do vinho, que é um fermentado, né? Pode ser vinho branco ou qualquer outro destilado, vinho do Porto, vinho ou destilados, vamos definir assim. Aí você vai deglaçar e vai deixar reduzir essa bebida, tá? Aí você vai pegar esse caldo da panela, essa redução, misturar com oh meu Deus, é melhor eu ler, né? Para lembrar. Processar e emulsionar a carne com caldo e cubos de manteiga gelada ou creme de leite gelado, tá? E nesse caso você vai fazer no processador. Ou no método direto, que aí você vai fazendo aquela questão progressiva lá. Moagem no moedor grosso, depois no médio, e depois você passa no processador, tá? A manteiga ou creme de leite, eles aqui servem tanto como gordura como para dar liga nesse fígado. E aí você passa na peneira, ficar com a textura bem lisinha. E aí vai colocar em ramequã, que aí você faz tipo mousse, ou você enrola no papel filme e faz aquele cilindrinho, né? Esse cilindro aqui, ó, a gente faz no papel filme, tá vendo? Para ele ficar nesse formato. Então, nesse caso, ele não tem
pedaços, não tem nada. A gente faz método Mussolini ou o método direto, ok? Resfria, tá, gente? Então, nesse caso, a cocção dele, na verdade, não é nem cocção. Você vai selar rapidamente o fígado, para ele não ficar seco. Tem que ser muito rápida essa cocção, não pode deixar ele cozinhando 30 anos ali, não. Selou, o bichinho mudou de cor ali, pronto. Tá vendo? Se você pegar a cor do fígado do ganso, do foie gras, né? Ele é levemente rosado. Ele vai só perder o tom rosado, mas ele continua basicamente da mesma cor. Aqui é um patê de fígado, tá? E aí, tá vendo esse amarelinho? É manteiga, ok? Terrine. Terrine, sabe o que me lembra muito? Primeira vez que eu vi terrine, sabe aqui que eu associei? Sabe aquele rosbife que vende no mercado em fatias bem fininhas? Não rosbife de verdade, que é o lagarto lá. Aquele que é um embutido mesmo. A minha mãe que gosta muito disso. A terrine me lembrou muito aquilo, inclusive em questão de sabor, sabe? Só que nesse caso, a carne é mais presente do que aquele processado industrializado. Eu vou até colocar aqui para ver se vocês lembram junto comigo ou se é loucura da minha cabeça. Os bife frios. Ai, aqui, ó. Não sei, eu nunca gostei, mas minha mãe adora esse troço aqui. Deixa eu ver uma foto que esteja bem idêntica. Que eu gosto do rosbife de verdade, verdadeira, né? É o salão? Ó, terrine me lembra isso aqui, ó. Vou. Ele lembra, assim, só que aí é mais rosado, não é? A terrine, no caso. Tá vendo? Me lembra esse aqui, ó. Dos frios que a gente compra lá, que tem o rosbife. Me lembra um pouco, porque tá vendo que ele tem uns pedaços no meio e ele tem uma consistência meio gelatinosa. Se você colocar ele na panela, ele derrete todinho. Me lembra isso. Mas vamos lá. Opa, não compartilhei a tela com vocês, como é que eu quero voltar? Tá? Mas vamos lá. A terrine, ela chama terrine por causa do formato dela. Antigamente ela era cozida em formas de barro, terra, terrine, tá? Hoje ela já é feita em formas de metal com tampa. Então, quando você vê aquela forma de bolo inglês com tampa, na verdade ela é uma terrine, é uma forma para fazer a terrine. Então, são massas cárneas assadas em banho-maria. Geralmente você faz o country, o recheio country, e aí você envolve com bacon ou com outras cocitas que eu já vou falar para vocês quais são, tá? Aí vocês veem que nessa foto ele tem pistache, a carne aparentemente é de porco, mas ela ainda tá rosada. Então vejam, não tem nada de bacon tostadinho, não é nada tostadinho. É tudo ou em banho-maria ou escalfado. Nesse caso é banho-maria, né? Justamente para ele não atingir uma temperatura muito alta, manter a cor, manter a umidade. Então, assim, atingiu 70 graus aqui no centrinho do bichinho, já tira, põe resfriar e põe na geladeira. Então, ele pode ser simples, como o pate de campanha, que é a massa country, né? Que acredito que esse seja mais ou menos isso, adicionado de uns pistachezinhos aí. Ou elas podem ser elaboradas com diversas camadas, diversos recheios.
E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito, tá? Cozinha fria, né, gente? Apesar da gente cozinhar, a gente serve frio. Então, ó, eu posso usar vários tipos de massa carne, vários tipos. Posso colocar pedaços inteiros de carne no meio. Posso colocar vegetais, azeitona, castanha, ovo cozido. Depois de pronta, eu posso envolver ela com fatias de bacon antes da cocção, fatias de presunto cozido antes da cocção, esôfago de boi antes da cocção. Ou posso envolver com uma massa. Sabe essas massas que vocês costumam chamar de podre? Que quando vocês fizerem confeitaria, vocês não vão mais chamar de massa podre, mas não vou dar spoiler agora. É uma massa de torta, vamos dizer assim, tá? Você faz a massa de torta, coloca o recheio e põe assar, mas tem um jeitinho certo de fazer, eu já vou mostrar para vocês. Ou pode ser massa chu. Não é massa chu é massa de Carolina. Melhor massa que tem, doce mais bonito, maravilhoso, é Carolina. Assim Sablé. como todas as pessoas que chamam Carolina. A sablé, ela é massa doce, né? Geralmente a gente usa massa neutra. Pode ser uma massa brisée ou outro derivado da massa brisée, tá? Ela pode, depois de cozida, ser envolvida por aspic, que é um caldo gelatinoso. Nós vamos ver nas próximas aulas o que é aspic. Esse aqui da foto, ele tá envolvido por aspic, tá vendo? Ele tem ele deixa um brilho, é como se fosse uma gelatina ou de frango, ou de vegetais. E aí ele fica muito bonito. Mas posso falar a Carol Vida Louca, falar nojento, mas é gostoso. É porque é uma gelatina salgada, então é tipo muito esquisito. Mas enfim, é muito saboroso. Mesmo. Então vamos lá. Modo de preparo. Você vai pegar a forma com a base que você vai envolver. Então, no caso, pode ser bacon, pode ser uma massa, pode ser presunto. Aí, no caso, presunto cozido, porque o presunto cru, ele não fica muito legal quando ele passa por cocção, ele resseca demais, tá? Aí você prepara o recheio no método que você quiser, com a carne que você quiser, do jeito que você quiser. Vai espalhar esse recheio na massa toda, de forma bastante compacta. Aí, vamos supor, você colocou o bacon, aí você dobra o bacon para terminar de cobrir, tem que ficar coberto, inclusive em cima, né? Aí você vai tampar a forma. Se você não tiver essa forma com a tampa, que aqui no Brasil é um pouco mais difícil de achar, ultimamente que o pessoal anda popularizando mais. Mas aí você usa papel alumínio, não tem problema. Lembrem-se, papel alumínio é a parte brilhosa sempre para o alimento, que é a parte que vai refletir calor, então vai permitir que ele asse mais rápido, e também é a parte que tem um tratamento mais adequado para ter contato com o alimento. Forno banho-maria, temperatura máxima de 75 graus a temperatura interna. Vai esfriar, destampar, colocar uma tábua com peso em cima, que é para compactar mesmo, para ajudar a dar o formato quadradinho, ó. Tá vendo como que ele fica bonitinho, firme, compacto, num formato lindo, maravilhoso? É por conta disso. Vai deixar pelo menos de um dia para o outro, de 12 a 24 horas, porque a partir do momento que ela descansa, ela vai porque a carne é como se fosse uma esponjinha, né? Ela solta líquido, reabsorve, né? Durante a cocção, reparem quando vocês estiverem grelhando alguma carne. Ela solta líquido, depois esse líquido desaparece porque ela reabsorveu. Aí ela solta de novo e ela reabsorve. Percebam isso. E aí o descanso é para ela reabsorver a maior parte desses líquidos, e a gordura na geladeira vai firmar.
Então, aí você vai conseguir fazer o corte dela, né? Abrir ela bonitinho. E aí você pode desenformar e desembrulhar, se for num... Ah, esqueci de falar, né? Quando a gente forra a forma, se você não quiser colocar um produto alimentício, você pode forrar com filme plástico. E aí, nesse caso, se você usou o filme plástico, você vai desembrulhar, você vai tirar o filme plástico, obviamente, tá? Falha minha. Então, veja, tudo isso para ter esse resultado aqui, ó, compacto. Vocês veem que não tem espaço nela. Vocês veem que, ó, nesse caso, você consegue enxergar pedaços, mas são alguns pedaços que você enxerga, porque tem que ter aquela massa lisa, homogênea, para grudar esses pedacinhos, tá? Então, nesse caso aqui, o pistache ele tem uma função decorativa, né? Porque quando você abre, ele é uma coisa muito bonita, maravilhosa e também ajuda no sabor, mas ele é mais decoração mesmo. Professora, foi uma pergunta. No processo aí da Terrine para fazer triturar essa carne, né? Ou moer essa carne. Ele pode ser caseiro, pode utilizar liquidificador ou processador? Então, não esquece, dependendo do método que você for utilizar, se você quiser ter pedaços, você vai passa no processador pulsando, aí você vai obter uns pedaços, né? Aí você retira esses pedaços que você vai querer deixar inteiro, reserva pelo menos metade, e aí a outra parte você pode terminar processando, sem moedor mesmo, tá bom? Aí você processa com a gordura, com a liga, né? Seja ovo, seja panade, seja leite em pó, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Aí tem um tipo de terrine que é a pâtion côté. O meu francês é maravilhoso, mas eu não vou humilhar vocês dando o meu francês assim de graça para vocês, né? Falando francês à torta e à direito. Pâtion côté que chama. É esse que eu tava falando, ó, tá vendo? Ele tem uma massa que envolve o bichinho, aí tem o recheio. E aqui, ó, tá vendo que tem um negócio meio transparente? É o aspic, que é a gelatina de caldo, né? O caldo gelatinoso. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu revisto toda a forma com a massa bonitinha, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem os 90 graus certinho da forma, né? Não tem bolha, não tem nada que não faça que ele fique muito reto e simétrico. Então, a gente tem essa exigência de simetria para esse tipo de produção. Aí a gente espalha o recheio nessa massa crua ainda. Aí você vai pegar e vai fazer uma tampa de massa. Essa tampa aqui, ela tá muito zoada, tá feia. Mas eu coloquei ela porque o corte dela tá bonito, tá? Aliás, eu vou ver se eu acho aqui no Instagram de um aluno que hoje está no 4º semestre, que ele fez uma ano passado e levou para eu provar. E olha que eu não gosto, hein? Porque eu não gosto de nada que vai ser esse negócio de fígado, essas coisas aí. Mas estava muito saborosa e estava muito bonita. Essa daqui, para mim, a cocção passou um pouco, a massa ainda está um pouco grossa, enfim, tá meio grosseira. Mas o importante de vocês entenderem é que quando eu faço essa tampa de massa, eu tenho que fazer umas 3 chaminézinhas, 2, 3 chaminé. Como que eu faço essa chaminé? Eu, Carolina, pego os bicos de confeiteiro perlê e enfio, porque eu vou fazer um furo nessa massa e todo o vapor que tiver dentro vai sair por essa chaminézinha. E é muito importante fazer essa chaminé. Por quê? 2 motivos. O primeiro, vocês estão vendo o tamanho da massa
E o espaço entre a massa e a carne, porque a carne vai retrair, né? Durante a cocção, a carne vai retrair, isso não tem como mudar. E aí ela vai perder esse volume. A chaminé serve para dar vazão ao líquido, porque senão essa massa não vai assar, ela vai ficar úmida e vai ficar encruada. E depois que você terminar a cocção, você vai pegar o aspic, semilíquido ainda, e vai despejar para quê? Para eu preencher esse volume que ficou faltando, tá vendo? Isso aqui é o aspic. É mais uma camadinha de sabor e também vai trazer elegância ao seu prato, né? Porque senão essa tampa aqui vai descer, vai ficar uns negócios todo horroroso, né? E esse é o grande segredo do pâte au côté, ok? Gente, essas coisas, apesar de parecer que é rápido porque tem que atingir só 70 graus internamente, elas não são rápidas, porque como você assa em banho-maria, elas demoram um pouco para assar, tá? Porque também são peças grandes, não são pequenas peças que a gente faz, são peças grandes e aí depois você fatia para servir, ok? E galantine e balontine, balotine, não é balontine não. Aqui nessa foto a gente tem uma galantine. Tanto a galantine quanto a balontine, elas são carnes desossadas de ave, recheada com uma massa carne e enrolada num formato de rolo. Se ela é enrolada, é um rolo, tá? Assim, convencionou-se a chamar de galantine toda carne de frango enrolada com algum recheio. Mas nós somos raízes e pra gente galantine é isso aqui. Professora, cadê a carne enrolada nesse bicho aí dessa foto? Olha aqui, ó. Esse negocinho branco bem fininho. Mas procura aí galantine na internet, você vai ver umas coisas horrorosas, tá? Pronto, falei. Então, para ser considerado uma galantine clássica, você vai pegar uma ave inteira, tirar toda a pele dela sem rasgar. Isso é arte, gente, tá? É arte. Aí você vai desossar toda essa carne. Antigamente, você pegava essa ave inteira e fazia um filé bem fininho dela. Aí, todas as rebarbas que sobrava, você fazia um recheio para rechear essa própria ave. Olha só que viagem maluca. Aí, hoje em dia, não. Você vai pegar o peito, coxa com sobrecoxa, que são as peças maiores da ave, e aí você abre num filé bem fininho. Aí, com o restante da carne, você vai produzir um recheio naquele mesmo esquema. 2 partes de carne para uma parte de gordura. Vai fazer todo o procedimento que você tiver que fazer. Aí você monta camadas. Uma camada de pele, uma camada de carne, da carne do peito bem fininho, né? Do peito não, da carne bem fininha. E vai espalhar uma camadinha de recheio. Vai enrolar compactando muito bem, tá? Essa carne. E aí você vai cozinhar ou em fogo baixo. Aí a gente recomenda o quê? Banho-maria, tá? Ou você vai fazer um caldo e cozinhar nesse caldo, tá? Ou na água, o caldo adiciona mais sabor. Você serve ele frio, tá? E olha que lindeza. A decoração também pode ser considerado isso aqui em cima, que na minha opinião tá feio, horroroso, mas você pode fazer essa decoração. Nesse caso aqui, ó, parece que a gente tem um recheio mais rústico, né? Um recheio country aqui. E não necessariamente precisa ser a carne do frango, você pode utilizar outras carnes para rechear, ok? Então vejam, gente, que é uma produção muito bem delicada. Essas marcas aqui é que provavelmente houve uma amarração com barbante para ele ficar ainda mais compactado, tá?
que essa é a ideia. Você tem... Percebam que as formas, elas são muito bem definidas em todos. Na Galantine, no Pachon Cruté, na Terrine. Ó, tudo muito bem definido. Inclusive no Pâté. Aí, chegou alguém. Ok? Eu sou suspeita a falar isso, mas eu sou fascinada com esse tipo. Eu gosto muito mais de fazer do que de comer essas coisas, mas a confeiteira, né, óbvio que vai querer fazer essas coisas aí. Mais fresca, coisa de gente fresca. E aí, balontine, na verdade, é quando você pega uma galantine, envolve ela no papel alumínio assa. Tá vendo que essa daqui, ó, já tem uma camada de carne maior. E eu tô até desconfiada que essa não é nem frango, né? Tô achando que é porco aqui, né? Mas enfim, vamos fingir que é frango, tá? Aí você desembrulha depois que assou e sela ela, tá? E aí o que que vai acontecer? A casquinha do frango, que agora eu tô analisando nessa imagem, não sei não se é frango não. Tô achando que é barriga de porco isso aqui, ó. Mas a técnica é a mesma. Você vai selar, porque aí você vai conseguir mais uma camada de sabor e de cor e de textura, porque a pelezinha do frango vai ficar mais daorinha, mais crocantezinha. E tanto a ballotine quanto a galantine, elas são servidas na temperatura ambiente, tá? E essa daqui tá brilhando, que provavelmente passou uma camada de aspic para deixar ela brilhando assim, tá? Vou digitar no Google para vocês, Galantine, para vocês verem a foto do que aparece, que não tem nenhuma delicadeza igual a... até que tá, vai. Mas, não, essa daqui tá amarrada. Vou compartilhar a tela com vocês, que aí vocês vão entender os meus comentários. Agora tudo faz sentido, né, em relação a recheios, né? Porque no começo não fazia tanto sentido assim. Ó, tá vendo essa foto aqui? Ela até que tá bonitinha, só que você tem que tirar o barbante pra servir. E aparentemente ela tá grelhada, então ela é ballotine, não é galantine. Ó, essa daqui é ballotine também, ó, porque passou por grelhado. Mas o povo chama tudo de galantine, viu, gente? Ah, eu queria mostrar as coisas horrorosas que eu vi. Só porque eu queria mostrar as coisas horrorosas que eu vi pesquisando imagem. Ó, essa daqui tá até bonita, essa galantinha, ó. Vocês estão vendo que é um filé bem fininho de frango, tá? Mas vocês vão encontrar uns absurdos assim, ó, falando que é. Não era esse ainda, meu Deus. Agora desapareceu todos os absurdos horrorosos, né? Ó, tá vendo? Antigamente você abria todo o frango para fazer. O pato também. Aí agora não aparece, né? Os absurdos que eu vi. Que eram os rocambole, na verdade, de frango. E o povo chamando de galantine. Mas não é, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, não é galantine. Tá? Ele é só um rolinho, uma ave, um rocambole de ave recheado, tá? Tem uns que, ó, deixa o ossinho aqui da coxa, fica legal também, tá? Ó, esse, deixa eu ver, ó, esse é galantine, ó. Tá vendo bem fininho o frango em volta aqui, ó, a ave em volta. É uma arte, né, minha gente? Ai, cadê? Eu tinha visto um agorinha, que tava tudo errado. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver. Voltando aqui. Ai, aqui, ó. Tá vendo? Tinha que estar mais fina a galantine, tá?
E o pessoal, gente, apesar da definição massa cárnea, não sei o quê, se você colocar terrine, você vai encontrar produções tanto de confeitaria quanto produções vegetarianas, meio que subvertendo a questão da técnica, né? Tipo, usando a técnica da terrine, mas não necessariamente para algo. Ó, o Pátio Cutê aqui, que gracinha. Cadê? Na hora que eu tava pesquisando, eu não achava nada do que eu queria. Ó, essa vegetariana, vegana aqui, ó, que bonita. Tá? Utiliza a técnica. Porque quando você corta, parece um mosaico, ó, aqui de confeitaria. Uma vez eu fiz uma de morango, e aí o que envolve ela aqui é uma gelatina, só que aí a gente fez uma gelatina de espumante, de champanhe, e aí o morango, uma parte do morango envolvida em gelatina, em geleia, né? E outra parte em pedaços, porque o interessante é aparecer pedaços na terrine. Na musseline não pode aparecer pedaços, tá? Eu não pus foto de musseline, eu pus? Tem uns aqui que estão bem zoadinhos, né? Mas, enfim. Vocês vão encontrar terrine de tudo quanto é coisa, mas o básico é de carne, tá? Deixa eu colocar aqui musseline. Vai aparecer tecido, quer postar quanto? Será que eu escrevi errado? Musseline de salmão. Eita! Escrevi errado, né? Por isso que apareceu o negócio. Ó, cadê? Vou achar um bem bonito aqui. Não vou achar não, né? Porque misericórdia. Hambúrguer. Só porque eu falei pra vocês. Ah, que bonitinho, enroladinho aqui. No... Ó, isso aqui é um musseline. Tá zoado, mas ainda é um musseline. Tá? É como se fosse um mousse. Ah, esse cara acho que foi meu professor. Foi meu professor na faculdade. Tudo bem. Deixa eu descompartilhar a tela que eu vou entrar no Instagram aqui para mostrar. Será que eu lembro o nome do aluno? Instagram. Para mostrar o do meu aluno. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Que me deu um branco. Ah, lembrei do. Espera aí, hein, gente, que eu vou mostrar um negócio. Vocês ficam muito em silêncio. Essa turma é muito silenciosa, meu Deus. Porque a gente tá em casa com um monte de gente. Ah. Oh, meu Deus. Confei. Será? Será que era no Facebook? Ah, não, mas eu faço questão. Quando eu lembro de produção de aluno que eu vejo que fez bonitinho, direitinho. Ah, eu já sei, porque eu tô no meu pessoal, não no profissional. Que eu tenho um Instagram que é só para vocês, que é profissional, que eu posto fotinhas de vocês, bonitinhos. E tenho uma profissional. Ontem eu também mostrei uma produção de aluno, não lembro o que era. Ou alguém na turma de vocês participou daquele projeto de dar comida na rua, né? Eu recebi a mensagem do chefe falando que foram, acho que 4 alunas da noite. Então, acho que é alguém daí, da turma de vocês. Se estiverem me ouvindo, parabéns. Só que da próxima vez usa máscara no rosto, não no queixo.
Porque não pode, né? Eu sou a professora mais chata que tem na faculdade. Tem que vir um elogio em seguida uma crítica. Mas vamos fazer direito. Ai, gente, que raiva. Sabe aquela pessoa que aparece o tempo todo no seu feed? Agora você não consegue achar? É que ele tem um sobrenome muito difícil. Será que eu vou ficar devendo essa para vocês? Peraí que tem muita gente aqui. Aí depois vocês vão me denunciar que eu tô usando o Instagram no horário de trabalho. Tô passeando no Instagram. Não. É que justamente o Instagram do trabalho é o que tem mais gente, né? Da área. Alguém fala alguma coisa aí? Ficou alguma dúvida? Não. Ah, pergunta alguma coisa enquanto tô procurando aqui. Calma que só falta mais um monte de gente. Ai, gente. Professora, será que ela vai ter o segundo bimestre em casa? Ô, meu filho, olha, nós vamos ficar sabendo ainda essa semana, viu? Porque aí o governador vai falar o que ele vai fazer e a gente tem que seguir as regras do governador. Se ele... Eu vou ser sincera, hoje eu vi no jornal que a prefeitura está estudando o lockdown, que é fechar tudo de uma vez, só fica farmácia e mercado aberto, não fica mais nada, gente. Acho que vai começar lá no Rio de Janeiro isso daí, viu? Já começou em alguns estados, né? E no Maranhão mesmo começou. No Rio de Janeiro é bem possível. Olha lá o nome do menino. Deixa eu ver se eu acho no Insta, que é mais fácil. Já descobri o nome do rapaz, calma. E aí estão estudando aqui, porque todas as medidas que eles estão tomando, o pessoal não tá ficando em casa, né? Desemprego aumentando, né, professora? Olha, infelizmente vai aumentar mesmo. E infelizmente é isso. Todos nós estamos ameaçados, né? Porque... Chefe, Oi. para fazer a terrine de foie gras, você põe mais gordura? Terrine não é comum fazer de foie gras, só colocar alguns pedaços de foie gras junto com alguma outra carne, né? O foie gras fica como secundário, tá? Entendi. Obrigado. Mas tem que colocar creme de leite se você for fazer o patê de foie gras. Ai, gente, eu não achei. Oi? Mas dá para fazer sem nada, né? Sem gordura. Dá, porque ele é gordo, né? Sim. Mas assim, tem que ter alguma coisa para dar liga. E a gente coloca tipo creme de leite para dar liga. Porque... Peraí que eu vou fazer a última tentativa aqui de achar a terrine do bichinho. Porque eu devo ter visto só em status. Não adianta. Não vou conseguir ver. Mas tudo bem. Aí você vai calcular, né? Que você já tem gordura, bastante gordura. Eu costumo pesquisar, assim, quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Quantos por cento de gordura tem no foie gras? Que eu não sei te responder particularmente. E aí, a partir disso, eu... Vou ficar devendo a foto, tá, gente? Aí, a partir disso, eu faço o cálculo. Peraí.
Se o foie gras tem 20%, 10% de gordura, eu tenho que colocar mais um pouco. E aí você combina mais o creme de leite com ele. Agora, vamos supor que você vai fazer uma terrine country com o fígado vai ser o de ganso. Então, você vai pegar esse fígado de ganso, vai cortar ele, aí você vai reservar. Aí, para você conseguir fazer toda a liga ali, aquela parte processada, você vai pegar, sei lá, carne de porco e vai colocar 30% de gordura, processar, mas em cima, esses 30% é em cima da carne primária, tá? E aí vai os Entendi. pedaços de foie gras, tá bom? Beleza, obrigado. Gente, mais alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Sugestões? Professora, Oi. todo patê ele tem que ser necessariamente feito só de fígado? Então, na cozinha clássica, ele é feito de fígado, geralmente. Para se considerar um patê do garde-manger clássico, ele vai fígado. Mas é óbvio, né, minha gente, que eu posso fazer de outras coisas, né? Posso fazer de presunto. Então, você pega outro recheio. É como se fosse fazer uma musselina, entendeu? Aí você pode pegar, faz de peixe, faz de porco, faz de outros sabores aí que você quer. Mas o clássico é fígado, tá? Ô, professora, Quando a gente tiver aula prática, eu vou ensinar a fazer mousse. Só que assim, é mousse de vegetal. Por exemplo, mousse de azeitona, que a gente usa o creme de leite, cream cheese de base. E aí o pessoal chama de patê, porque fica na mesma textura, né? Nós que é chique chama de mousse, tá? Aí você vai ver que dá. Aí você chama de mousse, não chama de patê, tá? Oi, quem me chamou? ô professora, o patê clássico aqui da minha casa, sabe qual que é? Ah, É sardinha com maionese e com pão. É gostoso também. então, isso aí a gente considera, dependendo da quantidade que tiver de sardinha, ou pode ser considerado um derivado da maionese como um molho, ou, por exemplo, se for um salpicão, a gente chama de salada, tá? A classificação é outra. Mas a preparação é sua, você chama do jeito que você quiser, né? Só não vai errar na minha prova. Não é sempre, professora. O patê de sardinha é clássico, né, professora? Vem de gerações, né? É o clássico dos pobres brasileiros. Nós amamos um patê de sardinha, um patê de atum, não é mesmo? Esse barulho de patê de fígado tá ficando louco? Fígado é esse negócio europeu, eles que gostam de comer fígado. Mas o povo do interior gosta, viu? Minha avó não podia ver um patê de fígado que ela comprava. Pessoal, dúvidas esclarecidas? Mais algum questionamento? Não. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, por hoje vou dispensá-los. Semana que vem estamos juntos de novo. Eu tenho uma proposta. Semana que vem, eu só preciso ver qual que é a programação, mas vai ter uma palestra online, porque vai ter semana gastronômica à distância na unidade de Pirituba. E aí eu vou mandar para as representantes de turma qual que é a programação da quarta-feira que vocês estão comigo. Se a maior parte da turma concordar em aula ser lá, aí eu gostaria que fossem todos. Senão a gente vem e tem aula normal de cozinha fria, tá? Gente? Ok. Deixa eu ver aqui o que é, porque na verdade ainda não fechou tudo, mas na terça eu lembro que já tem coisa fechada, na quarta. Hoje é quarta, né?
Espera aí, deixa eu só falar esse aí, eu dispenso vocês. Ô, professora, vem pra Vocês todos não os perderam livros, o ônibus, todas. né? Oi? Vem pra gente participar de todas a semana inteira. A gente tá com bastante tempo disponível. Ah, mas é que é no horário de aula de vocês. Ah, sabe do que vai ser? Dia 13? Eu acho que vocês vão querer ir. Vai ser sobre doçaria brasileira com a chefe confeiteira Sheila Lima. Aí... Ah, vamos fechar já agora? Tem alguém que é contra? Fale agora. Que aí a gente já fecha. Tudo É bem. palestra sobre doçaria brasileira. Vocês querem participar? Eu tô dentro. Também. Eu também. Eu também. Ok. Você vai mandar o link, professora? Mando o convite, mando o link, tudo bonitinho assim que me enviarem, tá? Então vai Tá. contar como aula. Então vocês têm a obrigatoriedade de ir, porque o combinado não sai caro, hein? Ok. Qual vai ser o mesmo horário da aula? Vai ser o mesmo horário de aula. Ok. 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 Aí não tem importância de onde é, porque no link é só clicar o link, sentar aí na sala e assistir. É Tá próxima bom? aula. Semana que vem já, porque é semana do Ui. cozinheiro. Dia 10 de maio é dia do cozinheiro e dia 13 é dia do chefe de cozinha. Então lá a gente vai comemorar fazendo uma semana especial. Oi, Tá? madame. Oi? Oi, madame. Oui? Ah, que chique falando francês. Fui chamar de madame. Pessoal, muito obrigada pela presença de hoje. Gostei que hoje a gente teve bastante gente presente. Continuem assim. Semana que vem a gente se vê nessa aula de doçaria, nessa palestra de doçaria com a chefe. E até a próxima. Boa semana para vocês. Se cuidem, tá? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos aí.